Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial. Aqui, meus amigos, olha só que fantástico. Vamos começar com as notícias de geopolítica, que é geopolítica e também sobre os criptoterrestres, inclusive está no tema da live. Aqui a UOL está admitindo abertamente coisa que a gente já fala há muito tempo. Agora eles estão admitindo. Eles perceberam, descobriram, que coisa, antes tarde do que nunca. Aqui, até o UOL admite uma nova ordem geopolítica com o fim da ONU-Lulu. Que impressionante. Aqui, UOL, Loirão, Putin e Xichao são a nova ordem, verdade. Então, a antiga ordem globalista simplesmente é coisa do passado. Está sendo substituída diante dos nossos olhos. E isso é nítido. Até mesmo a mídia marrom está confirmando, né? Porque é uma realidade. E a realidade não tem como se negar, né? Você pode tentar negar a realidade, mas a realidade sempre prevalece. Loirão tem feito movimentos no tabuleiro internacional que sugerem abandono dos aliados tradicionais dos Estados Unidos. Melhor dizendo, os Estados Unidos não vai financiar mais a ADS da União Europeia. Lembrando que o Loirão é simplesmente contra, travou a ADS dos Estados Unidos que financiava a ADS global. Notadamente a União Europeia. Desprezo pelo multilateralismo. Claro que não. Aqui é narrativa do... aqui do jornal, é isso, dessa fonte. Exemplificando pela Lulu a cautela respeitosa com o urso e a China. Para Marcos Augusto Gonçalves, na Folha, já temos um novo desenho do poder global. Verdade, já temos um novo desenho do novo poder global que é totalmente anti-financista, anti-globalismo, anti-corrupção, anti-agendas coloridas, para que haja a libertação mundial. O fato é que Loirão, Putin e Xichao são a nova base decisória da geopolítica global. Verdade, são eles que ditam as cartas agora. Nesse mundo liberal autocrático, só na sua cabeça, quem são os tecnocratas ditatoriais autoritários são os globalistas. Esses sim queriam propor uma distopia global, um governo tecnocrata, um governo aonde as pessoas iriam viver sob crédito social, seriam vigiadas todo o tempo, sem privacidade, sem liberdade, como verdadeiros escravos. São esses os senhores que apitam e preenchem o papel de instituições multilaterais. Sim, porque a ONU-Lulu simplesmente não cumpriu e não cumpre a sua prerrogativa de garantir a paz mundial. Esqueçam as Nações Unidas, de fato, isso é coisa do passado. OTAN também, globalista, isso é coisa do passado. Igrejeando, a nova partilha está em curso, verdade. Meus amigos, isso aqui é maravilhoso de se ler, por quê? Porque ele simplesmente está aqui confirmando algo que eu já tenho dizendo para vocês há muito tempo. Antes do Loirão assumir, eu já havia previsto, e agora está se cumprindo, que o mundo teria uma nova ordem que seria coordenada por uma tríplice aliança. O Xichao, o dragão, ou o panda, como queiram, a águia, representando os Estados Unidos, e o urso, representando a Rússia. E está acontecendo, inclusive, a mídia marrom está ratificando. Que impressionante. Aqui tem mais notícias sobre isso. Se você duvida, está aqui. A realidade não tem como negar. 2025 pode ser como 1968 e 1989. Eles estão chorando amargamente. Porque todo o império globalista, todas as pretensões globalistas simplesmente se desfizeram. Acabou. Acabou, meu querido. 2025 pode ser o ano 1968 e 1989. Um ano em que a história do mundo muda. E nunca mais é como antes. Que amém, ainda bem, ainda bem. Isso vai ser apenas uma lembrança ruim. Há anos que o mundo passa por algumas mudanças fundamentais e convulsivas. Um delas foi, por exemplo, o que aconteceu
em 1968, diz o articulista, marcado pela invasão da União Soviética à Tchecoslováquia e a revolta estudantil em Paris e protestos contra a Batalha do Vietnã nos Estados Unidos. Outro foi em 1989, ano do massacre da Praça da Paz Celestial, vocês conhecem muito bem esse episódio, icônico da história, da queda do Muro de Berlim, que estabeleceu, foi o início para que esses trevosos pudessem, foi o start, melhor dizendo, para que esses trevosos pudessem realmente articular uma visão distópica do mundo para uma visão tecnocrata autoritária, aonde instituições supranacionais iriam ditar as cartas do mundo, mas isto não foi concluído para nossa alegria. Eles não contavam com a astúcia do Loirão e com a astúcia do Putin, e da implosão do Império Soviético. Eu vivenciei cada um desses acontecimentos, diz o articulista. E a partir dessa perspectiva, me parece que após apenas algumas semanas, 2025 pode ser um ano desse tipo, um momento em que os pressupostos básicos sobre a maneira como o nosso mundo funciona são colocados no triturador, verdade. Putin, e agora com reforço do Loirão, junto com o Xichau, estão triturando o globalismo. É exatamente isso. Maravilhoso, espetacular. E aqui, meus amigos, nós temos o depoimento do Alexander Dugin, filósofo do urso. Prestem atenção no que ele tem para falar. Prestem atenção na sua declaração. Virada de 180 graus, verdade. É isso que estamos vivenciando. Loirão muda a política e a ideologia dos Estados Unidos em apenas um mês. Verdade, uma mudança drástica, brutal. Não só nos Estados Unidos, mas na ordem geopolítica mundial. Ele cancelou as políticas de gênero, verdade, isso é coisa do passado, hora de dizer tchau. Aliás, todas as agendas globalistas foram desfeitas pelo Loirão. Expulsou pessoas aí também, do Exército, no Pentágono também, com as ideologias coloridas. É um tapa na cara de todo o movimento anterior de 40 anos em direção ao liberalismo. Melhor, Dugin, ao globalismo. Ao globalismo e os adoradores do Elio do Capiroto. Verdade. E pós-modernismo. Loirão está atualmente realizando sua revolução conservadora. Não revolução conservadora, Dugin. A revolução antiglobalista, da resistência, da nova, com vigor particular. Sabe as palavras, Alexander Dugin, apesar que você apenas disse uma obviedade. Mas é pura realidade. Endosso as suas palavras e assino embaixo, inclusive. E, falando nisso, o Medvedev, que é braço direito do Putin, olha só o que ele falou, crítica à cúpula do Zé, de Londres. Foi um fiasco total, como uma farsa, descartando os planos de paz da Europa para os Antia como estúpidos e inviáveis, verdade. Na realidade, os supostos planos de paz que foram ali, naquela reunião na casa dos Rothschild, onde esteve o Zé, o chanceler. Não está aparecendo os slides? Que coisa. Deixa eu voltar. Eles mudaram a configuração e não está aparecendo os slides. Voltou ao normal. Meus amigos mudaram toda a configuração do meu programa de streamer aqui e simplesmente não dão instruções para você. E eu pensei que estava tudo como era antes. Então acontece esse tipo de coisa. Então tá na tela, né? Tranquilo. O Medvedev. Medvedev critica a cúpula do Zé em Londres como uma farsa, descartando planos de paz da Europa para os Antia como estúpidos e inviáveis. E só para voltar aqui os slides, Eliette vai confirmar para mim se está tudo ok? Está aparecendo tudo agora, Eliette? Tudo certo. Beleza. Maravilha. Tudo certo. Medvedev critica a cúpula do Zé em Londres como uma farsa, descartando os planos de paz da Europa para os Antia como estúpidos e inviáveis. Tanto é que eles se reuniram ali, na verdade, não para promover a paz, mas para promover a batalha, porque são belicistas. Ex-presidente Urso também chama o congelamento da ajuda dos Estados Unidos a Kiev de um gesto simbólico, alegando que Loirão quer assistir ao palhaço insolente das substâncias ilícitas e seus patéticos clientes europeus rastejando por misericórdia.
impressionante, fantástico. E últimas notícias. A primeira-ministra, ministro italiano, a Meloni, rejeita a oferta da França e do Reino Unido para enviar tropas para o Zântia. Maravilha aqui a iniciativa da chanceler italiana. Você pode ir, mas não com os meus soldados. Aqui, fonte BRICS News. E enquanto isso, meus amigos, aqui, post do André Gap, Manuelzinho, no discurso à nação, rejeitou um cessar-fogo na Usântia. Categoricamente, não, isto é um absurdo, eu sou um belicista. As batalhas intermináveis têm que continuar, mesmo porque o nosso objetivo é a Terceira Guerra Mundial. Ele declarou que a paz na Europa só é possível com o urso enfraquecido. Em outras palavras, tem que destruir o urso. Ele está aqui admitindo que o objetivo, tanto é que isso é uma batalha por procuração, e o próprio Marcos Rubio admitiu, meus amigos, algo que era tido como teoria conspiratória. De fato, a Usante era usada como um proxy, né? Ou seja, como uma cidade satélite para destruir a Rússia. Então, de vítima não tem absolutamente nada. Uma batalha, uma verdadeira guerra por procuração. E agora está explícito. Rússia enfraquecida. Então essa narrativa pífia simplesmente foi para o ralo. Enfraquecida, chamando o país de uma ameaça direta à França e ao continente. Precisa desenhar. Os fantoches dos que puxam as cordinhas querem a terceira batalha mundial. Eles estão se expondo abertamente neste momento. Então, para quem tinha dúvida das verdadeiras intenções desses líderes europeus globalistas, agora não tem mais dúvida, porque está o que eles estão esfregando na cara da população mundial as suas verdadeiras intenções. Manuelzinho defende colocar arsenal núcleo francês à disposição de aliados e ameaça o urso, se existe, afeta países da Europa. Que coisa! Manuelzinho realmente extrapolou, passou de todos os limites, aqui chegando a ameaçar o urso com brinquedinhos núcleo. Lembrando, meus amigos, que sem o auxílio dos Estados Unidos, isso aqui é um verdadeiro blefe, é um verdadeiro absurdo, porque, na realidade, a União Europeia não tem como peitar o urso, não tem meios nem recursos bélicos, nem nuclear para realmente ameaçar o urso. Então isso aqui é um verdadeiro fanfarrão, é um falastrão esse Manuelzinho. Os antecessores de Manuelzinho foram Napoleão. Olha só aqui, meus amigos, a crítica do Sergei Lavrov. Olha só o comentário dele sobre essa fala infeliz do Manuelzinho. Totalmente, assim, absurda. Os antecessores de Manuelzinho foram Napoleão e o Bigode, Lavrov. Eles, Napoleão Bonaparte e o Bigode, disseram diretamente que a Rússia deve ser derrotada. E Manuelzinho aparentemente quer fazer o mesmo, mas por alguma razão ele diz que é necessário entrar em batalha com o urso para que ele não derrote a França. Quer dizer, totalmente contraditório, totalmente fora da realidade da casinha. Disse o ministro das Relações Exteriores do urso, Sergei Lavrov. Aqui, fonte Sputnik Internacional. E o Manuelzinho liga para o Kremlin. Olha só, meus amigos, depois dele perceber que fez besteira, que falou idiotice, né? Aí, quando ele caiu em si, ele percebeu, ai, que nhaca que eu fiz, eu não devia ter feito esta declaração impensada, essa declaração tão estúpida da minha parte. Aí ele liga, na sequência, para o Kremlin para se desculpar, após ser criticado por suas ameaças ao urso. Quando ele percebeu que a coisa ia esquentar de verdade, aí ele começou a reconsiderar, a repensar o que ele falou e falou, por favor, não foi nada disso que eu queria dizer, Kremlin. Por favor, misericórdia. Foi isso que aconteceu, meus amigos. Fonte Sputnik Internacional. Manuelzinho liga para o Kremlin para se desculpar, após ser criticado por suas ameaças à Rússia. Impressionante, meus amigos. Tanto é que isso virou meme. Até posso mostrar aqui para vocês. Deixa eu retornar à espaçonave. Retornando à espaçonave, neste momento, virou meme e piada internacional.
Foi isso que aconteceu. Impressionante. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se compartilha a tela. Vamos lá. Olha só o que aconteceu. We're sorry. All of our representatives are still assisting other customers. Please remain on the line as we value your call. Ele realmente pagou o mico de verdade. Literalmente, Manuelzinho pagou mico. E não para por aí. Depois disso, o Putin fez uma declaração. Parece que os seus dias de Napoleão Bonaparte acabaram, né? Realmente foi um período curto, bem curto mesmo, onde o Manuelzinho queria ser Napoleão Bonaparte. Tá aqui para você. Есть еще люди, которые хотят вернуться к временам Наполеона, забывают, чем это закончилось. Pois bem, realmente foi vexatório. Manuelzinho passando vergonha internacional. Foi realmente épico, realmente hilário. Vamos dar continuidade aqui na nossa explanação. Pois bem, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Vamos ver se está tudo ok. Tudo ok. Pois bem. Manuelzinho liga para o Kremlin se desculpar após ser criticado por suas ameaças à URSS. E aqui, meus amigos, notícias loirão do Barron Trump. Duque Castro soltou uma bomba, alegando que o exército zantiano está vendendo até metade dos brinquedinhos financiados pelos contribuintes dos Estados Unidos para cartéis de substâncias ilícitas. Mexicanos na fronteira dos Estados Unidos ainda revela que as agências de inteligência dos Estados Unidos, incluindo a agência de 3 letras, estão totalmente cientes desta operação. Não está aparecendo de novo? Agora tá? Agora tá ok. Pois bem. Eles ficam atualizando o streamer para complicar a vida da gente. Agora tá. Eu não sei, eu não entendi a lógica por que aparece e não aparece até agora. Qual a lógica? Agora tá aparecendo, né? Pois bem, vamos lá. Vê se aparece o próximo slide, gente. Tá aparecendo. Elonzinho está certo em iniciar esta auditoria dos gastos dos fundos dos Estados Unidos. Lukashenko. Mais de 5 bilhões, pelo menos o que se sabe até agora, foram enviados ao Zantia para realizar o Maidan. Para realizar a batalha, em outras palavras. Para quê? Nós vivenciamos a mesma coisa em 2020. A agitação da Bielorrússia foi financiada por essas fontes, diz o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, em uma entrevista a Mário Nafal, fonte Sputnik Internacional. Notícias aqui novamente do filhinho do loirão, o Barron Trump, referido aqui. Zé correu para a Europa depois de ser expulso. Eles disseram a ele que ele realmente não tem opção sem o apoio dos Estados Unidos. O Reino Unido, porque a realidade bate, né? A realidade não tem como negar. E o Reino Unido até que disse que colocaria botas no chão, mas deve ter o nosso apoio total. Verdade. Então o Zé, meus amigos, não é confiável. Ele disse que iria voltar atrás, mas na verdade não voltou, não. Ele fez até uma declaração aqui. Gostaria de reiterar o meu compromisso da Zantia com a paz. Nenhum de nós quer a batalha sem fim. A Zantia está pronta para vir à mesa de negociações o mais rápido possível, para trazer uma paz duradoura, mais perto. Ninguém quer a paz mais do que os zantianos. Minha equipe e eu estamos prontos para trabalhar sob forte liderança do presidente Loirão para obter uma paz duradoura. Até lembrei aqui, né, do Chaves. Volta o cão arrependido com as orelhas tão ternas e com as patas feridas e com o rabo entre as pernas. Foi assim que procedeu o Zé. Mas o Zé, ele é um psicopata, o Zé é irredutível, um agente globalista, e ele mudou de ideia. Olha que interessante. Kremlin dá boas-vindas reservadas à reviravolta do Zé. Por quê, meus amigos? Porque uma coisa é que ele fala, mas a lei da Zantia diz outra. Estão compreendendo? Então não tem como ele cumprir a sua promessa. Ele falou simplesmente da boca para fora. Mais tarde, naquele dia, Peskov disse aos jornalistas que as autoridades do URSS perceberam o desenvolvimento positivamente.
No entanto, ele observou que a proibição legal do presidente uzantiano de manter negociações com o lado do urso continua em vigor. No outono de 2022, Zé assinou um decreto que proibia oficialmente de falar com o presidente do urso, Vladimir Putin. Ele fez o movimento depois que a República Popular de Donetsk e Luhansk, bem como as regiões de Kherson e Zaporizhzhia, se juntaram oficialmente ao urso, como resultado dos referendos realizados nos territórios. Então, meus amigos, não adianta nada o Zé declarar que vai assinar o acordo de paz, de cessar fogo, se existe uma lei em vigor que proíbe qualquer diálogo com o urso. Então, é claro que o Zé já está de sacanagem. Isso aqui é de má fé mesmo, porque ele não pode cumprir a sua palavra de acordo com as leis da Uzântia. O Zé voltar atrás. Verdade. Aqui, fonte, Zero Red. Loirão aumenta a pressão sobre o Zé e agora exige o cessar-fogo rápido para fechar acordo sobre minerais. Loirão está com pressa. Não quero mais lero-lero, não quero mais enrolação, o senhor não é confiável, eu quero agilizar esse processo. Simples assim. A Casa Branca suspendeu tanto o envio de brinquedinhos para Kiev, quanto o compartilhamento de inteligência, já que até agora o presidente Zé se recusou a assinar o acordo de minerais de Loirão, reclamando que ele não contém garantias de segurança claras e firmes. Em vez de recuar, parece que Loirão acabou de acumular mais de uma grande demanda sobre a Uzântia, aumentando ainda mais a pressão. Os Estados Unidos agora estão pressionando a Uzântia para obter um cessar-fogo rápido. É, bem rápido mesmo. Aliás, não tem mais espaço para conversa, para lero-lero, para qualquer tipo de especulação. Para acompanhar o acordo de minerais, relata Bloomberg na quinta-feira. O cerco está se fechando de verdade. E aqui, meus amigos, o secretário de Estado, Marco Rubio, numa entrevista na quarta-feira, à Fox News, descreveu que ficou muito claro desde o início que o presidente Loirão vê isso como um conflito prolongado e estagnado. E, francamente, diz Marco Rubio, é uma batalha por procuração, sim. Isso não é uma teoria da conspiração, isso é um fato concreto entre potências núcleos e os Estados Unidos ajudando a Uzântia e o urso. E ele precisa acabar. Ele continuou. Então, meus amigos, muitos articulistas estão falando batalha por procuração, e a mídia marrom dizendo, não, isso aí é uma falácia, isso aí é uma teoria constipatória. Agora está provado por A mais B, o próprio Marco Rubio está confirmando que, de fato, a Ucrânia era uma cidade satélite feita, ou seja, uma batalha articulada, orquestrada pelos globalistas para destruir o urso. E o próprio secretário Marco Rubio está ratificando, confirmando esta verdade. Zé mudou de rumo, mais uma vez, depois de sinalizar que estava aberto a negociações com o urso. Ele agora reverteu sua posição, recusando qualquer negociações ou concessões. É claro, o Zé não é confiável, né? A palavra do Zé e nada é a mesma coisa. Ele emitiu um pedido de desculpas a Loirão, mas deixou claro que sua posição permanece inalterada. Zé não quer discutir nada com os russos, né? Que fonte Shadow of Ezra. Casa Branca de Loirão pressiona por eleições e negociações de paz na Uzântia, de olho em figuras-chave. O Zé tem que levar realmente umas boas palmadas no bumbum. Representante do presidente dos Estados Unidos, Loirão, estão supostamente em negociações com vários partidos políticos uzantianos sobre a realização de eleições adiadas e para pressionar o Zé a negociar para acabar com a batalha. Relata Strana. Citando fontes em círculos políticos uzantianos, Verkhovina Radar confirma relatos anteriores da mídia ocidental. Dizem que a equipe do Loirão está se concentrando em várias figuras-chave. Valéria Zaluzny, que segundo pesquisas pode derrotar o Zé em uma eleição, o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, um dos poucos no poder que critica abertamente a atual administração, o atual desgoverno do Zé, o crioulo Budanov, Budanov mesmo,
É chefe da diretoria principal da inteligência da Usantia, GUR. Servidor do líder parlamentar do Partido do Povo, David Araki Amia. Que fonte Sputnik Internacional. Então, meus amigos, o Loirão já está articulando para que o Zé seja deposto, melhor dizendo, através de uma eleição, mesmo porque o seu mandato expirou em março do ano passado, tanto é que ele mesmo expulsou e perseguiu toda a oposição. Então, toda a oposição contra o Zé ou está presa ou está foragida fora da Usantia. E aqui, a agência de 3 letras confirma a suspensão de compartilhamento de inteligência com a Usantia. Acabou. E é bem interessante, meus amigos, porque o Loirão simplesmente proibiu não só a CIA, mas também o Reino Unido de compartilhar informações sensíveis de inteligência com a Usantia. Em outras palavras, a Ucrânia está no escuro nesse momento. Não recebe nenhuma informação das agências de inteligência mundial. Está sozinha, sem falar que também não tem suporte mais militar dos Estados Unidos. Então a situação está preta de verdade. O Zé está tentando resistir junto com a União Europeia para o que alavancar uma batalha interminável. Lembrando que eles são belicistas, mas ele está encurralado. O Loirão armou uma situação onde o Zé não tem para onde correr. Ele simplesmente vai ter que aceitar os termos do acordo. Não tem como ficar de conversa mole, tentar ali fleitar junto com a União Europeia para dar continuidade a essas batalhas intermináveis. Ele, mais cedo ou mais tarde, terá, sim, que assinar este acordo e ponto final. Pois bem, o Reino Unido foi proibido de compartilhar informações dos Estados Unidos com a Usantia. Fonte, Daily Mail. Então, meus amigos, a Usantia está no escuro ao que se refere inteligência, informações sensíveis no campo de batalha. Lembrando que sem essas informações da CIA, eles não podem operar grande parte do equipamento que foi fornecido, tanto pelos Estados Unidos, assim como pela União Europeia. Em outras palavras, eles estão com as mãos atadas, eles não podem sequer resistir ao urso. É esta a situação que se encontra os usantianos comandados pelo Zé neste momento. Mediante essas circunstâncias, não resta outra alternativa que recuar e assinar o acordo de cessar-fogo e a reconstrução, o acordo de minerais, que será bom para a reconstrução da Usantia. Assim também é uma forma dos Estados Unidos poder ter o seu reembolso do investimento que fez na Ucrânia. Pois bem, isso é irremediável. A nova era de detente do Estado da Rússia no horizonte. É aqui, nova era detente Estados Unidos e urso no horizonte, diz especialista. Loirão não tinha reserva sobre encerrar toda a ajuda militar dos Estados Unidos à Usantia. Para pressionar o Zé, aceitaram cessar-fogo e um acordo de paz imediato pelos Estados Unidos com o urso. Diz o ex-oficial do DoD, David Penn, a Sputnik. 78% dos americanos apoiam o esforço do Loirão para negociar o fim do conflito, ou seja, a grande maioria, 78%, majoritariamente, todo cidadão americano apoia esta iniciativa. Enfatizando o Paine, mesmo quando os líderes democratas continuam a apoiar a alimentação de soldados antianos no moedor de carne da Ucrânia. Loirão continuará a transformar o relacionamento dos Estados Unidos com o urso de uma relação de adversário para uma nova era histórica de parceria estratégica, acredita o analista. Verdade. Então, meus amigos, uma nova ordem institucional está sendo formulada, está sendo consolidada diante dos nossos olhos. Então, Estados Unidos, Rússia vão ditar as regras desse novo mundo. E vão tirar o poder das instituições supranacionais. Então, as instituições supranacionais não vão apitar absolutamente nada. Então, a autoridade da ONU no LULU, que a gente sabe que é uma agência que simplesmente responde aos interesses dos financistas,
dos globalistas, da DS dos Estados Unidos, que tem os seus puxadinhos, né? Aliás, a União Europeia nada mais é que uma franquia da DS americana, estão com seus dias contados. Não podem articular absolutamente nada. Estão com as mãos e os braços atados, engessados. É realmente sensacional o que está acontecendo. É aqui a Tulsi Gabbard, grande Tulsi Gabbard, últimas notícias. A diretora da Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, anuncia uma grande revelação sobre os arquivos JFK, que será divulgada muito em breve. Realmente fascinante o que está acontecendo. Sensacional. E aqui, meus amigos, mais notícias. Aqui do filho do loirão, o Trump barra. Visitante da ilha de particular do Epstein, olha só, foram vazados por um corretor de dados. Então a gente sabe que essas agências de inteligência estão tentando reter esses dados, esconder esses dados, num verdadeiro motim, uma verdadeira subversão à ordem constituída, algo totalmente inacreditável, que não pode ser tolerado pela gestão do Loirão, uma insubordinação, assim, na cara dura. E é óbvio, meus amigos, que eles não podem reter e segurar esses dados por muito tempo. E aqui o próprio filho do Loirão está dizendo que esses dados serão sim recuperados. E esse escândalo será exposto. Eles podem adiar, eles podem protelar, mas eles não podem efetivamente parar o que está por vir. Esses dados incluem nomes, endereços e, em alguns casos, até mesmo números de passaporte. 200 dispositivos móveis de pessoas que visitaram a notória ilha do Epstein nos anos anteriores a seu desencarne. Deixaram um rastro invisível de dados apontados para suas próprias casas e escritórios. 166 locais dos Estados Unidos mostram onde visitantes, aqui, de vários locais diferentes dos Estados Unidos, Lily Said, James, provavelmente vieram e trabalharam em cidades da Usântia, da Ucrânia, olha só, Ilhas Caimã, Austrália, Flórida, Massachusetts, Texas, Michigan, Nova York. As coordenadas de Massachusetts vieram diretamente da comunidade fechada de Martha's Vineyard. Quem mora em Martha's Vineyard? A gente sabe. Quem mora lá e tem uma mansão, nada mais, nada menos do que o Obamazinho. E tá aqui a fonte para vocês. Então, meus amigos, eles podem tentar armar, segurar, tentar protelar, tentar esconder, mas não podem efetivamente parar este processo. É isto que o Barron Trump está nos mostrando neste instante. E falando nisso, meus amigos, se eles pudessem realmente esconder isso, de verdade, pudessem escapar imunes, ilesos da justiça, impunes da justiça, o tio Bill não estaria procedendo desta maneira. Vamos convir aqui. O tio Bill agora alega que Epstein o chantageou, já está se vitimizando. Não foi culpa minha, eu estava sob chantagem, dando 1000 desculpas diferentes. Por que ele está fazendo isso? Se realmente, presta atenção no que eu vou falar, eles pudessem se desfazer completamente dessas evidências e desses dados comprometedores, eles não estariam procedendo dessa forma. Então, quando a gente vê o tio Bill chorando, já se desculpando, mas porque eu estava sob chantagem, dando desculpas, é porque, de fato, essas informações irão vazar, vão vir sim à tona. E é uma questão de tempo. Isso aqui é uma prova visível, uma evidência tangível que essas informações vão transparecer mais cedo ou mais tarde. Fato. Aqui, o Epstein me chantageou, ameaçou por um suposto caso. Sei. Gates alega que suas reuniões eram apenas para discutir filantropia global de saúde. Admite que ele foi bobo e estúpido. Sei. Aqui, querendo dar uma de vítima. Passar por algum tempo com Epstein, enquanto o Loirão promete liberar os arquivos. Pois bem.
Pois bem, isso aqui já é outro assunto. Deixa eu retornar agora à espaçonave. Retornando à espaçonave. Agora nós vamos falar sobre os criptoterrestres, tá ok, meus amigos? Pois bem, já demos aqui um panorama geral do que está acontecendo no mundo da geopolítica. Então, o Zé está encurralado, o Manuelzinho quis cantar de galo, quis peitar o urso, e depois teve que colocar literalmente o seu rabinho entre as pernas, e pedir misericórdia, que foi algo vexatório, foi uma vergonha total, pagou o mico de verdade, virou meme na internet. Então os globalistas estão passando vergonha no mundo inteiro. Realmente sensacional o que está acontecendo. Lembrando, meus amigos, é bom vocês entenderem, quando a Europa cair, e já está prestes a cair, quando eu falo Europa, os líderes globalistas da Europa, bom frisar aqui, e as respectivas instituições transnacionais que respaldam, que dão blindagem para esses líderes trevosos, globalistas, porque eles são os principais players globalistas que ainda atuam, estão no poder, caírem, todos os demais vão num verdadeiro efeito cascata. E não tem nada que eles possam fazer. Absolutamente nada. Eu sei que tem muitas pessoas que estão preocupadas com o que está acontecendo no nosso país, mas lembre-se que o Brasil faz parte desse efeito cascata. Então, quando os principais players que estão no poder, que ainda respaldam a ideologia globalista, sustentam a ideologia globalista, estão aonde? Onde está o epicentro? O epicentro se encontra na União Europeia, junto com as organizações transnacionais, o BIS, Banco Mundial, a ONU, Lulu. Estão compreendendo? Quando esses líderes trevosos caírem, e eles já estão caindo, sucumbirem, junto com essas organizações, sem falar da OTAN, meus amigos, ninguém que ainda queira estar alinhado à agenda globalista vai ter como prosperar. Não tem como. Eles vão ter que se render. Não existe alternativa. Eles não terão meios, nem recursos financeiros, nem recursos geopolíticos. Eles não vão ter aonde ter respaldo internacional. Eles vão ter que se render. Por causa do contrário, meus amigos, porque é uma questão muito simples. Contra a China, contra os Estados Unidos e contra o URSS, ninguém pode se opor. Ponto. Ponto final. Vocês têm que entender que o Loirão, junto com o Putin e o Xichao, está estabelecendo uma nova ordem institucional que vai atuar no campo financeiro, que vai atuar no campo geopolítico, que vai reestruturar toda a agenda global, como o OTAN, onde todas as instituições supranacionais irão sucumbir. E quem vai ditar as novas regras internacionais será, sim, a Aliança da Terra. Então, nesse ambiente geopolítico, não existe espaço. Preste atenção no que eu vou falar. Não existe espaço para qualquer tipo de revolta, de motim. Ah, não, porque eu vou aqui, eu vou manter a minha própria agenda. Não vai, querido. O meu próprio projeto de poder não vai mesmo. Não vai mesmo, porque ninguém vai te financiar, ninguém vai te apoiar. É bom vocês entenderem algo bem simples. Por que que existe Coreia do Norte? Por que que existe Cuba? Porque existe uma estrutura que dá suporte para esses países. Por isso que existem ditaduras. Por isso que existe ainda a Venezuela. Tanto é que o Madurinho já está reconsiderando. E está falando que o Loirão é lindo. Não, Loirão, você é lindo, você é maravilhoso. Já entregando o bidê, entregando grupos do terror que atuavam na Colômbia e foram para os Estados Unidos. Eles estão cooperando. Por que eles estão cooperando? Porque eles viraram bonzinhos? Não, porque eles têm um pouco de noção da realidade. Porque eles sabem que o grosso está chegando. Vocês estão entendendo, meus amigos? Não tem como resistir. É simplesmente impossível. Impossível. E quem quiser peitar,
Quem quiser cantar de galo vai pagar um preço, e vai pagar um preço muito alto. Porque até agora o Loirão está negociando. O Loirão, junto com o Putin, junto com o Xichau, está aberto à negociação, está aberto ao diálogo. Mas depois que fechar, meus amigos, os acordos, e veja que isso está bastante acelerado, aí qualquer paizinho sul-americano que bater no peito, não, porque eu vou impor o meu próprio projeto de poder, a minha própria agenda, vai ficar de joelhos, vai virar um pária internacional, será estrangulado financeiramente e geopoliticamente. Estão compreendendo? E ninguém virá para o seu socorro. Ninguém. Ninguém. Vocês estão compreendendo? Então o Loirão está reformulando o mundo. Obviamente que a China vai ter que ter uma abertura política. Isso já está sendo negociado também. Então não haverá mais Cuba, não haverá mais Coreia do Norte. E todos, prestem atenção no que eu vou dizer, qualquer governo que ainda apostar numa distopia autoritária, não tem como, realmente vai ficar o quê? De joelhos, meus amigos, será estrangulado. Existem ditaduras porque tem quem financie e que dê suporte para essas ditaduras. A partir do momento que não tem mais estrutura, meios para que essas ditaduras existam, elas deixam de existir. Simples assim. Simples assim. É isso que vocês têm que compreender. Então, o que está acontecendo aqui é uma consequência direta que acontece no macro para o micro. E aqui é o micro. Lembrando que o Brasil é um player menor. Se você for comparar os grandes players do mundo, como Rússia, China, Estados Unidos, mesmo os países da União Europeia, em comparação, eles têm um peso maior que o Brasil. Então, quando esses países sucumbirem, é uma consequência natural, automática. Então, olhem para cima, não olhem para baixo. Não adianta ficar olhando ao seu redor. Se você ficar olhando ao seu redor, você não vai obter as respostas satisfatórias. Tá ok? Gratidão. Vamos dar continuidade. Agora sobre o mundo intraterreno. Não está aparecendo de novo? Eu não sei qual é a lógica disso. Vamos ver se está aparecendo, porque eu não estou entendendo a lógica disso aqui. Se é que tem lógica. Muito chato, vou ter que fazer um curso para entender o que aconteceu aqui. Não tem sentido. Deixa eu voltar de novo, apresentar tela, compartilhar. Compartilhar. Vamos ver se agora vai. Vê, excelente. Agora foi. Não tem explicação. Realmente é um negócio do outro mundo, isso aqui que está acontecendo aqui. Vamos lá. Cientistas dizem que a múmia alienígena são 100% reais. E não tem lógica, eu não consegui entender. Olha que eu pego as coisas rápido, eu não consigo perceber a lógica disso aqui, até agora. Meus amigos, as múmias de Nazca foram trazidas à baila, primeiramente para o Instituto do Peru, onde elas foram tidas como sendo uma fraude. Ou seja, elas eram, na verdade, eles pegavam partes de humanos, parte de animais, como se fosse um enxerto entre animais e humanos, e criaram múmias falsas, criaturas falsas. Depois, o Jaime Maussan, que teve uma audiência no México, ele provou, junto com outros cientistas, ele começou novamente a discussão e mostrou que esses seres eram reais. E agora, novos institutos estão trazendo novos laudos. E esses laudos provam que esses seres são 100% reais e biológicos. Ele até alegou que algumas estavam grávidas. Grávidas. Tornando-as impossível de falsificar ou replicar de forma fraudulenta. Então, meus amigos, essas alegações que tentavam negar o inegável, não, porque isso foi um enxerto, como se fosse um Frankenstein, porque eles pegavam partes de humanos, partes de animais, foi feita uma espécie de enxerto, e isto é uma fraude. Está provado agora, através desse novo laudo,
prova que esses seres são sim autênticos. E o melhor, eles têm características de reptilianos. Impressionante. E algumas estão, no caso dessas múmias, estavam grávidas, esperando um nenezinho reptiliano. Disse Zelk na testemunha sob juramento que as múmias são reais, após seus 6 anos de trabalho com elas. Exames recentes de uma múmia grávida revelaram que parecia ser um feto intacto, que tinha as mesmas características físicas dos cadáveres. E que a equipe disse ser uma prova de autenticidade. Está aqui para vocês as imagens. Impressionante, meus amigos. As múmias aparecem pela primeira vez em cena quando o polêmico entusiasta de OVNIs e jornalista Jaime Maussan conduziu 2 pequenos seres ao Congresso, no México, em 2023. Ele alegou que elas não faziam parte da nossa evolução terrestre, com 30% de sua composição genética ainda desconhecida. Então, meus amigos, isso aqui é uma prova cabal, tangível, que os criptoterrestres existem de verdade. E que em outras épocas, em outras eras, eles caminhavam juntos aqui na Terra com os humanos. E essa tese está sendo discutida, inclusive, pela Universidade de Harvard, como vocês irão perceber. Aqui, Newsnet, uma civilização oculta de OVNIs pode estar à Terra, pesquisadores de Harvard. Estudo postula que OVNIs podem viver na Lua, no subsolo ou disfarçados. Aponta para pontos de observação como pontos de entrada e saída para civilizações ocultas dentro do nosso próprio planeta, ou seja, os intraterrenos, os criptoterrestres. O governo negou repetidamente qualquer evidência de vida alienígena. Essa afirmação surpreendente foi feita em um novo artigo realizado por pesquisadores da Universidade Tecnológica de Harvard, de Montana. Eles especulam que o fenômeno a nome não identificados, o UAP, ou outro termo para OVNI, poderiam estar vivendo no subsolo, ou seja, no interior da Terra, na Lua. Lembrei automaticamente do encontro do JP, ou até mesmo andando entre humanos. Então, meus amigos, a Universidade de Harvard está admitindo que seres da intraterra podem se passar por humanos e estão infiltrados na nossa sociedade. Impressionante! Aqui estão as teorias propostas no artigo, várias teorias diferentes. E agora apareceu um novo artigo, um novo laudo. Olha, presta atenção nesse aqui. Um grupo de cientistas diz que a humanidade deve se preparar para uma visita extraterrestre. Pode ser em breve. Héctor Socas, pesquisador do Instituto de Astrofísica das Ilhas Canárias, IAC, na Espanha, destacou que a vida extraterrestre pode ser encontrada amanhã ou daqui 10 ou 50 anos. Já que a NASA vem alertando há anos que a ameaça é evidente. Aqui já vendo com aquela narrativa de false flag, mas nem vou entrar no mérito disso. Antônia Varela, diretora e pesquisadora da IAC e diretora da Fundação Starlight e do Museu de Ciências e Cosmos de Tenerife, emitiu um alerta sobre o que pode acontecer nos próximos anos. Como pode ser em breve, ou melhor, estar preparado. Olha que interessante. Tudo isso aconteceu durante uma palestra sobre a busca por vida extraterrestre. Sócrates enfatizou que deveríamos nos sentir sortudos pelo tempo que vivemos e todos os avanços que estamos vendo. Ele ressalta que os humanos não estão cientes das chances de encontrar vida fora da Terra, descrevendo tudo como maravilhoso, fecha aspas. Eles, portanto, pedem aos governos que tenham planos de ação em andamento para quando chegar a hora. De fato, um estudo recente revelou que já pode haver extraterrestres vivendo entre nós. E eles afirmam que existem diferentes raças humanos criptoterrestres. O que seriam os humanos criptoterrestres? Olha só essa classificação. Seriam humanos muito avançados do passado que conseguiram se adaptar. Em outras palavras, os sobreviventes da Atlântida, em tempos imemoráveis, que após várias catástrofes diferentes, no próprio Mahabharata, em outras eras tecnológicas, eles simplesmente se refugiaram no interior da Terra. Verdade. Inclusive o próprio Randy Kremer, Emily Smith apontam, e já estiveram, inclusive, na intraterra, demonstram que esta versão é verdadeira. Então, parte da população da intraterra são sobreviventes da Atlântida e de outras eras, como, por exemplo, retratada no tempo das Vimanas, no Mahabharata, no livro de Vedas hindu.
Criptoterrestres humanídeos ou terópodes. Seriam não humanos, mas que já teriam vivido na Terra há anos, conseguindo evoluir entre nós. No caso aqui, seriam os reptilianos, outros seres com características não humanas, como, por exemplo, os homens-formiga, né? Os homens-formiga que são retratados pelo JP. JP interagiu com os homens-formiga inúmeras vezes. Sem falar do Emily Smith, também interagiu com os mesmos homens-formiga, e o Randy Clemer. Então temos 3 fontes independentes. Criptoterrestres, extraterrestres ou extratemporais. Interessante essa categoria de seres. Seres que estariam escondidos principalmente na Lua. O próprio JP menciona que teve contato com um ser numa nave em forma de ovo que vivia no interior da Lua. Impressionante. Esses seres aqui, meus amigos, criptoterrestres, terrestres ou extratemporais, seriam seres que poderiam viver também no mundo paralelo. Poderia colocar nesta categoria, nós podemos mencionar aqui, a Tartária, por exemplo, e outros mundos que estão interpostos ao nosso mundo. Criptoterrestres mágicos, conhecidos como anjos da Terra. Aqui, no caso, são as fadas, os elfos, os gnomos. É bom dizer aqui, meus amigos, quem está falando isso não é um livro de canalização, não é um livro espiritualista, é uma universidade científica. A gente fala muito sobre extraterrestres, mas existe um verdadeiro universo, que são os criptoseres. Existem, meus amigos, no interior da Terra, várias camadas diferentes. Na primeira camada, mais superficial, e o próprio Emily Smith, o Randy Clemer, fala, por exemplo, das dunas do Colorado, que seria a entrada para o mundo dos homens-formiga. Na Flórida também, a Flórida seria a entrada para o reino dos homens-formiga. O deserto de Gobi, por exemplo, na China, também seria uma das entradas para o reino dos homens-formiga. Então, o reino dos homens-formiga fica mais próximo da superfície, que são o reino dos insetoides, que seriam os criptoterrestres humanídeos. Interessante. Com características não humanas. Seria a segunda categoria de seres. Essa aqui. Depois disso, abaixo disso, existe uma gama de bolsões. O bolsão é como se fosse um favo de mel. Então, o interior da Terra é dividido como se fossem vários favos de mel. E entre esses favos de mel, existem bolsões de lava. E entre os bolsões de lava, existem bolsões que são verdadeiras cavernas gigantescas, com a sua própria característica e composição, com o seu próprio ecossistema, com a sua própria gravidade. Então, com características próprias, tendo a sua própria fauna e flora. Então, por exemplo, se eu entrar num bolsão, vai ter plantas que só existem ali, que só nascem ali. Se você for para outro bolsão, você simplesmente pode desencarnar porque você não vai conseguir respirar. Existem bolsões de amônia, de hidrogênio, de outros tipos de composição de ar, de hélio, por exemplo. E existem bolsões que têm um ar, a composição do ar é semelhante à nossa, e a pressão também, e a gravidade é semelhante. Existem bolsões onde a gravidade é muito extrema. Existem bolsões onde a gravidade é menor que a nossa. Então você iria saltar, dar grandes saltos, como se estivesse na Lua ou em Marte. Então, cada bolsão é como se fosse um planeta. Dá para vocês entenderem isso? Com as suas próprias características. Própria pressão, própria fauna, flora. Geralmente os bolsões são iluminados através de plantas bioluminescentes, musgos bioluminescentes. E os mais sofisticados, porque tem bolsões pequenos e bolsões gigantes. Nos bolsões gigantes, onde residem civilizações muito avançadas, eles criam o seu próprio sol artificial. Dá para você mensurar assim que existem mais ou menos, estimar, melhor dizendo, que existem mais ou menos 200 a 300 bolsões diferentes. É como se existissem 100 planetas dentro do nosso planeta, com várias civilizações diferentes. Alguns bem rústicos, atrasados. É como se fosse o reino dos dinossauros, onde você vai encontrar animais exóticos e até mesmo animais
do tempo pré-histórico. Outros bolsões, você vai encontrar uma civilização avançada, como se fosse um planeta 5.000, 10.000 anos tecnologicamente na nossa frente, com prédios, palácios de cristal, tecnologia de antigravidade e aonde os povos podem viver, a sua perspectiva de vida é de mais de 1.000 anos. Então, meus amigos, é um verdadeiro universo dentro do nosso planeta, sem falar dos seres que vivem nos oceanos, né? Os seres intraoceânicos. Então, é uma gama de seres diferentes. É algo realmente de arrepiar. Pois bem, deixa eu dar continuidade aqui. No entanto, o Dr. Zalce e sua equipe realizaram raio-x, tomografias computadorizadas com reconstrução 3D. Também usaram o recurso aqui de fluoroscopia, análise de DNA, impressões digitais forenses, exames de amostras de tecido em cada corpo nos últimos 6 anos. Isso confirma com 100% de certeza a sua autenticidade anatômica, orgânica, biofuncional e esquelética. Espetacular. Então, a probabilidade aqui é que esses seres sejam do interior da Terra, tá? Que não sejam seres extraterrestres. Então, seres que são do interior da Terra, em algum momento começaram a interagir. É bom frisar, meus amigos, que existem indícios arqueológicos de um arqueólogo alemão, agora eu vou esquecer o nome, que na Idade Média, os seres da intraterra vinham para a superfície para trocar mercadorias com a população local. Exatamente, com os camponeses. Os camponeses conviviam até o século XIV, o século XIII, com seres da intraterra. Isso é muito comum. Existem vários casos, por exemplo, de gigantes que conviviam em civilizações indígenas no passado, seres mitológicos. Na verdade, esses seres são seres da intraterra que, em algum momento, começaram a interagir com determinada civilização, povoado indígena, povos antigos. Isso acontecia na Idade Média. Tanto é que a Igreja Católica fechou todas as entradas para o mundo da intraterra. Existe documento que comprova isso. Este faz parte do grande segredo. Aliás, o grande segredo tem várias facetas diferentes. E esta faceta do grande segredo é realmente incrível, impressionante, que vai reescrever a história para sempre. Dr. Greer afirma que na administração Clinton, em 1993, existia um órgão do governo clandestino que enviava 10 bilhões de dólares para 10.000 pessoas espalhadas pelo mundo para avacalhar com qualquer evidência ou mesmo criar laudos falsos e acobertar qualquer dado que confirmasse a existência de extraterrestres. Parece que foi isso que aconteceu com esse Instituto do Peru. Lembrando que esse Instituto do Peru, isso já é antigo, meus amigos, disse, não, esses seres, as múmias de Nazca, é simplesmente um enxerto de animais com humanos. Na verdade, esse instituto recebia dinheiro dos sites negros para avacalhar. Não, isso é falso. Até um tempo atrás, as agências de checagem colocavam, isso é fake news. E agora? O que os senhores vão dizer? O que os senhores vão falar agora? Veja que isso aqui é um laudo científico oficial que confirma que esses seres são reais, 100% biológicos. Aonde os senhores irão enfiar a sua cara agora? A verdade está sendo exposta. E a verdade é chocante. A verdade vai além de qualquer filme de ficção científica. Por exemplo, meus amigos, existem criptoseres, que é a 4ª categoria de criptoseres, na Lua, em missões do ensaio do Exército dos Estados Unidos, volume 1. Aqui, JP se encontrou com um ser que vive no interior da Lua, com o nome de Lovent. Ele teve esse encontro. Sensacional. Então, esses seres que vivem na Lua existem de verdade. Sem falar que existem denunciantes que confirmam que existem o quê? Estruturas no lado escuro da Lua, que é chamado da Catedral da Apolo 20, que eu já trouxe informação para vocês. Impressionante. E, meus amigos, os seres da
Os criptoterrestres, que é uma gama de seres, trabalham com os extraterrestres. Então, os extraterrestres também, da Federação Galáctica de Mundos, têm bases no interior da Terra. E eles trabalham em conjunto. Lembrando que todas as civilizações avançadas do interior da Terra são benevolentes. As civilizações de terceira densidade existem também, muitas civilizações de terceira densidade no interior da Terra. Essas civilizações de terceira densidade não são confiáveis. Existem casos no Vietnã, nos Estados Unidos, aonde militares se depararam com reptilianos primitivos. Esses reptilianos primitivos são bastante perigosos. Eles são carnívoros e se você se deparar com eles, você pode fazer parte do jantar. E no caso, você será a refeição. Então, às vezes acontece. Isso aconteceu esses encontros no Vietnã. Eu vou trazer todos esses dados para vocês e aconteceu também nos Estados Unidos. Então, um grupo de mineradores acabou tendo esse encontro nada agradável. Mas, no entanto, todas as civilizações avançadas, que isso que importa, avançadas, tecnologicamente falando, todas, sem exceção, são benevolentes. Depois disso, entraram num tubo com túnel, com vidro redondo, isso aqui é um relato do JP, de cada lado, e quando estavam olhando para esses vidros, viram muitas naves, a perder de vista, centenas de OVNIs de vários tamanhos e modelos diferentes. Esses OVNIs pousavam e decolavam tão rápido que pareciam que sumiam e reapareciam do nada. Era um espaçoporto adjacente à cidade, e havia uma gama de seres diferentes indo até as naves e saindo delas. Em outras palavras, um espaçoporto coordenado pelos nórdicos que entram em contato com o JP, ou seja, extraterrestres, coordenando ali uma mega operação de várias raças diferentes do interior da Terra. Sensacional. E o nórdico disse ainda para JP, é para vocês reportarem a todos que estamos monitorando o seu mundo, passo a passo, nada é desconhecido por nós. Estamos sabendo de tudo. Trabalhamos com algumas pessoas e militares do seu mundo, protegendo-os. Impressionante. Então, esses militares, meus amigos, e grupos do interior da Terra, vários grupos diferentes, fizeram uma aliança recentemente. Essa aliança foi coordenada pelos militares do Serviço Secreto Espacial Benevolente, onde o JP faz parte. Eles coordenaram o quê? Um acordo, um grande acordo, uma grande aliança para libertar também o mundo da superfície. Lembrando que o povo do interior da Terra nunca ligou, nunca realmente levou a sério o povo da superfície. Tanto é que eles vivem no interior da Terra porque eles não gostam de serem incomodados. Eles não estavam nem aí, em outras palavras, o que acontece na superfície. Só que, como o serviço dos sites negros começou a incomodar, porque eles têm túneis. É bom vocês entenderem o seguinte, os sites negros sabem da existência dos intraterrenos e dos criptoterrestres. Os sites negros começaram a fazer chantagem, extorquir vários povos do interior da Terra. Mesmo o povo de Telos, de Poside, acabou caindo, sendo ameaçado pelos sites negros. Então eles começaram a pensar assim, vamos nos unir contra esses trevosos. A nossa segurança está ameaçada. Por isso eles começaram a ajudar. Os extraterrestres chegaram até eles e disseram, olha, se vocês não ajudarem o povo da superfície, vocês serão os próximos. E já está acontecendo. Primeira coisa a se fazer, vocês precisam se unir, fazer um pacto, uma aliança. Porque juntos vocês são mais fortes e vocês realmente podem prevalecer sobre os sites negros. Lembrando que os sites negros têm tecnologia que pode rivalizar com as civilizações do interior da Terra. Agora, se vocês estiverem juntos, aí, com certeza, vocês irão prevalecer. Eles se tornam fracos. Os seus inimigos, ou seja, os humanos, os trevosos da superfície, se tornam fracos. Eles não serão páreos para vocês. Então, a primeira coisa a ser feita, eles tiveram que se unir. Eles precisavam fazer o quê? Um pacto, uma aliança. Depois que os seres do interior da Terra fizeram essa aliança, eles pensaram assim,
nós temos que ajudar o povo da superfície também, porque se esses trevosos que controlam essas tecnologias avançadas, que atuam em vários túneis subterrâneos, uma rede de túneis subterrâneos, com vários sites negros, 152, segundo o Dr. Steve Greer, ganhar o mundo da superfície, nós teremos um grande inimigo, um inimigo perigoso que pode ameaçar a nossa existência. Então, agora é o momento de ajudar o povo da superfície, mesmo porque isso é uma forma de garantir o quê? A nossa sobrevivência e a nossa existência. Estão compreendendo? Esses foram os termos do acordo. Eles estão protegendo, por exemplo, o povo formiga. Então, o povo formiga, os sobreviventes da Atlântida, Telos, Poside, todos se uniram, todos fizeram uma grande aliança. Então, eles se desfizeram de todas as suas diferenças, pequenas diferenças, e se uniram, fizeram um pacto para destruir a influência, a chantagem, a extorsão dos sites negros e também para libertar o povo da superfície. Mesmo porque se eles não fizerem isso, eles simplesmente estarão o quê? Reforçando o seu inimigo e vai vir com força total. Porque é uma coisa muito óbvia isso. Se os sites negros conquistarem o mundo da superfície, eles sabem que serão os próximos. Por isso que os seres do interior da Terra estão cooperando. E muito disso eles foram convencidos pelos seres extraterrestres. Estão compreendendo, meus amigos? Esta que é a realidade. Porque para a maioria dos seres que vivem, por exemplo, os reinos dos Arinãs, onde o almirante Richard, o almirante Byrd teve contato na década de 40, nós somos primitivos. Eles acham que nós somos perigosos, nós somos hipócritas, nós somos mentirosos, nós não somos, em outras palavras, o povo da superfície não é confiável. Então eles sempre se esconderam, porque é muito fácil. Vamos nos esconder, não vamos conviver com o povo da superfície, apesar que em outras épocas, alguns povos da superfície já pensavam diferente, porque eles não pensam, é bom entender. Meus amigos, imagine o mundo da superfície como um verdadeiro universo. Então, eles não pensam como a aldeia dos Smurfs. Então, eles têm a sua própria filosofia, a sua própria visão do mundo, a sua própria ideologia, a sua própria espiritualidade. Alguns têm espiritualidade mais avançada, outros nem tanto. Nós estamos falando aqui de uma gama de seres que se encontra da terceira até a sexta densidade. É claro que não existe unanimidade. Então, existe uma certa divergência de pensamento. Então, alguns seres se aventuravam até para vir aqui na superfície, para tentar se comunicar, trocar mercadoria, tentar ter um intercâmbio com o povo da superfície. Mas a grande maioria simplesmente cruzava os braços, não queria qualquer laço, qualquer relação com o povo da superfície. Por exemplo, o almirante Richard Byrd, dando a localização exata da entrada para a intraterra, numa espécie de buraco para o reino dos Arianes. Os Arianes. Isso aconteceu exatamente em 19 de abril de 1938. Ele documentou uma leitura de vida de uma entidade que foi o que hoje seria um estrangeiro elétrico em Atlântida, e que aplicava tais forças, influenciava em aeroplanos, navios, o que hoje se chama rádio, com finalidades construtivas ou destrutivas. Uma década antes, a primeira demonstração de energia atômica, em 1933, Edgar Cayce explicou que a Atlântida havia preparado, a preparação de uma pedra chamada pirita, que é uma tecnologia dos Atlantes, que é a base tecnológica dos povos que vivem, os povos avançados, melhor dizendo, sobreviventes da Atlântida, que residem hoje, que se refugiaram no interior da Terra, que era utilizada para a geração de energia infinita. A entidade que lhe revelou isso estava entre os que controlavam as influências da radiação, que se elevavam sob a forma de raios invisíveis sobre as próprias pedras, instaladas em dispositivos propulsores de aeronaves, veículos a laser que voavam próximo à superfície e barcos na superfície ou sobre a água. A ativação dessa tecnologia se fazia pela vibração da harmonização das pessoas
que poderia ser positiva ou destrutiva. O propósito dos seres intraterrenos é reinstalar essas tecnologias e quem ativa são os Atlantes reencarnados. Isso aqui é bem interessante, porque o próprio Edgar Cayce diz que olha que incrível isso. Meus amigos, a última geração, a partir do século XX, toda a civilização da Atlântida, segundo o Edgar Cayce, que foi um dos maiores médios de todos os tempos, começaram a reencarnar na superfície. E os sobreviventes da Atlântida sabem disso. Eles perceberam o seguinte: são os nossos irmãos. Os nossos irmãos que sucumbiram na Atlântida agora voltaram, reencarnaram e estão vivendo na superfície. Estão compreendendo, meus amigos? E eles têm o poder de reinstalar a tecnologia perdida. Esta tecnologia que foi a base da Era Dourada, aonde o nosso planeta habitava nas densidades superiores, numa época onde seres da quarta, quinta e sexta densidade viviam harmonicamente na superfície e no interior da Terra, onde os elfos, os gnomos e as fadas interagiam e conviviam com o povo da superfície em perfeita harmonia. Nós queremos reaver esse tempo, que era um tempo glorioso que se perdeu. Nós temos apenas um pedacinho desse mundo aqui, num bolsão da intraterra. Mas isso pode se estender para o planeta inteiro. Gaia pode ser recuperada. E os nossos irmãos estão vivendo agora, reencarnados, na superfície. Nós temos que trabalhar juntos, mesmo porque nós precisamos deles. Estão entendendo, meus amigos? O povo da intraterra também precisa da gente. Porque grande parte da população de hoje, segundo Edgar Cayce, que foi um dos maiores médios de todos os tempos, lembrando que ele falou isso em 1933, para reativar essa tecnologia. E essa tecnologia só pode ser reativada com a energia dos sobreviventes da Atlântida. Fantástico, fantástico. Então, a partir do início do século XX, segundo Edgar Cayce, os Atlantes começaram a reencarnar aqui na superfície. Espetacular. Aqui palavras do próprio almirante Richard Beit em seu diário. Devo escrever esse diário em segredo e na obscuridade. Trata-se do meu voo sobre a região do Ártico, no dia 19 de fevereiro do ano de 1947. Está aqui, 19/2/47. Chega um momento que a racionalidade dos homens deve desaparecer em sua insignificância. E é preciso aceitar a inevitabilidade da verdade. Eu não tenho a liberdade de divulgar a seguinte documentação até o momento. Resumo da ópera para vocês. O almirante Richard Beit simplesmente entrou no reino dos Ariane. Os Ariane são sobreviventes da Atlântida. Ele teve esse encontro e, na verdade, ele foi recebido por uma sacerdotisa Mor, uma sacerdotisa dos Ariane do interior da Terra. Nós não tomaremos por muito tempo a sua missão e você vai ser seguramente escoltado de volta para a sua superfície, diz a sacerdotisa. Interessante. E a sacerdotisa diz para ele: nós deixamos você vir aqui porque você é um homem nobre, de caráter nobre. Ou seja, pela sua vibração positiva. Como você tem uma vibração boa, nós o trouxemos para cá. E eu perguntei em meio a um suspiro. Sim, respondeu a sacerdotisa com um sorriso. Fantástico. Mas agora, almirante, eu te direi por que você foi conduzido a vir aqui em nosso mundo. Nosso interesse em você começou justamente depois que sua raça explodiu as primeiras bombas sobre Hiroshima, Nagasaki e no Japão. Lembrando, meus amigos, isso aqui é provado, inclusive existem laudos, existem documentos desclassificados que confirmam isso. No relatório do Dr. Steve Greer, o Dr. Greer provou isso inúmeras vezes, com testemunhas, bom frisar aqui, que brinquedinhos núcleo podem interferir no espaço-tempo e no emaranhado quântico. Só que elas atrapalham o sistema de navegação de espaçonaves e atrapalham também, atuam, interferem em outras densidades e dimensões, inclusive no interior da Terra. O interior da Terra também é afetado.
Estão compreendendo? Em 1945, depois, tentamos entrar em contato com sua raça, mas nossos esforços foram recebidos com hostilidade. As nossas aeronaves foram alvejadas. Verdade. O Dr. Griff fala que foram mais de 122 naves que foram abatidas através de brinquedinhos de pulso eletromagnético sofisticadas desde o início da década de 50. Sim, até perseguidos. Inclusive, se você vai achar um relatório do FBI na década de 50. Sim, até perseguidos com maldade e animosidade pelos aviões de combate de suas forças armadas. Então agora eu digo a você, meu filho, há uma grande tempestade se formando no seu mundo. Uma fúria negra que vai perdurar e persistir durante muitos anos. Essa declaração foi feita em 47, exatamente há mais de 77 anos atrás, meus amigos. Impressionante. Impressionante. Aí tem a Sociedade Vril. A Sociedade Vril, meus amigos, era simplesmente obcecada pelo povo da intraterra, os criptoterrestres. Porque eles queriam o grande segredo. O grande segredo. O grande segredo dos Atlantes, melhor dizendo. E também foi compartilhado pelo povo que teve contato com o Almirante Byrd. A Edgar Hoover, lembrei o nome dele agora. Na década de 50, por Edgar Hoover, tem um documento, meus amigos. Ele que foi diretor do FBI por 25 anos. E ele confirma a veracidade desse fato, que realmente naves foram abatidas através de brinquedinhos de pulso eletromagnético, brinquedinhos escalares, desde o início da década de 50, e é claro que também estava afetando e colocando em perigo as naves dos seres da intraterra. Não é só os extraterrestres, mas também os seres que habitam no interior da Terra. Pois bem. E a Sociedade Vril tinha essa obsessão pelo vril. O vril, grande vril. Meus amigos, a energia do vril ela é potencializada através de uma pedra. Esta pedra, segundo o Edgar Cayce, que era uma pedra especial, avermelhada, não tem, é muito rara, tá? Raríssima. Se existe umas 3, 4 no mundo inteiro, que é chamada, segundo Edgar Cayce, de pirita, ok? Interessante. Que era utilizada para a geração de energia infinita, num poder absoluto, que poderia destruir mundos inteiros e reconstruir mundos a partir do nada. Tamanho o seu poder. Esta pedra era responsável pela Era Dourada. Impressionante, impressionante. Por isso que a Sociedade Vril era tão obcecada pelo povo da intraterra. Eles eram obcecados, por exemplo, por Thule. Lembrando que Thule era uma terra lendária, por isso que existia a Sociedade Thule. Por isso que existia os Senhores da Pedra Negra, da Ordem Teutônica, os Cavaleiros Negros da Sociedade Thule e do Sol Negro Central. Lembrando que o conceito do Sol Negro Central tem tudo a ver com o conceito da energia vril, ou energia universal, energia radiante, como foi mencionado por Tesla. Aliás, tem vários nomes diferentes. Bem interessante. Por isso que surgiu a Sociedade Vril, coordenada pela Maria Orsic e companhia, e as Garotas Vril. Uma forma de você manipular essa energia de forma consistente, efetiva, é através da sexualidade comprovada, inclusive pelo próprio William Reich, cientificamente, quando ele escreveu o livro Função do Orgasmo. Interessante, bem interessante. Interessante, meus amigos, que essa nova geração pode canalizar essa energia e ativar esta nova tecnologia. Porque esta tecnologia dos Atlantes, onde os Atlantes agora formaram várias pirâmides de cristal, pirâmides de cristal. Inclusive foram encontradas várias pirâmides de cristal sobre as Bermudas. Fato, tá ok? Fato que eles escondem de todos vocês. Existem várias pirâmides de cristal debaixo d'água e no interior da Terra. Mas quem vai ativar isso são os descendentes diretos dos Atlantes.
e aqueles que reencarnaram agora nessa nova geração dos Atlantes. Eles podem realmente canalizar essa energia universal para transformar o mundo para sempre. Por isso que a sociedade, os nazistas, eram obcecados pelo vril e pela sexualidade. Interessante, bem interessante. Por isso, meus amigos, que os bigodistas adoravam esse livro aqui, Vril, o poder da raça do futuro. Eles não queriam uma raça superior, não é isso a ideologia do bigodismo, a base dessa ideologia. Foi criada toda uma ideologia em cima disso, é claro que totalmente deturpada, baseada nos seres de Aldebaran, porque essa energia pode ser usada, canalizada para o bem ou para o mal. Então eles pensavam que isso era uma forma de poder infinito. Eles poderiam prevalecer sobre os Estados Unidos, sobre a China, se eles conseguissem realmente se apoderar deste poder. Por isso que eles tinham obsessão. Lembrando que a Sociedade Vril e o próprio Bigode tinham esse livro aqui como livro de cabeceira. Eles liam realmente todos os dias. Esse livro do século XVIII conta que o povo do interior da Terra ficaria aterrorizado com a corrupção da superfície e mandaria um poder real das profundezas, que seria a energia vril, para que a humanidade conseguisse despertar e retomar seu rumo evolutivo até as densidades superiores. Entenda, meus amigos, essa tecnologia, inclusive a Eliette e eu fazemos rituais diários para tentar reativar esta energia, essa tecnologia, melhor dizendo, para chegar no mundo inteiro. Seria uma forma de despertar a humanidade num estalar de dedos, onde as pessoas tomariam consciência de quem elas são, as memórias seriam desbloqueadas automaticamente, e elas saberiam: olha, eu sou de fato aqui, eu era um sobrevivente da Atlântida, eu sou um pleiadiano, eu sou uma semente estelar. As pessoas iriam entender a sua origem. Estão compreendendo? Por isso, quando eu falo para vocês se unirem como casal, lembre-se, meus amigos, um maior mecanismo da Matrix é a aversão ao parceiro, ao cônjuge. Eu fico aterrorizado. É impressionante, as pessoas arrumam 1000 desculpas para não se unir como casal. A base do relacionamento é a união. A troca energética entre o homem e a mulher é negligenciado nos casamentos. Isso é pernicioso. E é pernicioso para a alma, inclusive para a saúde. Atestado por médicos. Para um homem e uma mulher ter uma vida saudável, tem que, no mínimo, se unir 2 vezes por semana. E ter algo de qualidade. Não é algo mecânico. Vocês estão compreendendo, meus amigos? Esta é a chave. É uma das chaves para mudar o mundo completamente. Os Arianes, que entraram em contato com o Almirante Byrd em 1957, são sobreviventes da Atlântida, que utilizam o vril para absolutamente tudo. São os mesmos seres citados no livro Vril, a Raça do Futuro, do século XVIII. Esse grupo específico se rebelou com os Anunnakis de Aldebaran, que se infiltraram na sociedade da Atlântida para pervertê-la. Eles eram dissidentes que procuraram refúgio na Intraterra após o grande cataclismo engendrado por Enlil. É por isso que os arianos, também conhecidos como povo de Deus de Aldebaran, segundo Maria Orsic e companhia, a Sociedade Vril, a Sociedade Thule, as sociedades secretas da Alemanha bigodista, tem uma fonética tão parecida com o povo ariane da Intraterra. Porque eles são o quê? Os dissidentes que se refugiaram no interior da Terra. E o povo da Aldebaran, que residia e subverteu a Atlântida, retornou ao seu planeta de origem. A grande sacerdotisa dos arianes, na atualidade, chama-se Marilan. E tá aqui, na verdade, isso aqui é uma ilustração, tá? É mais próximo do que é a Marilan, para vocês. Os arianes estão construindo grandes dispositivos a partir de cristais Tauoi. Aqui é o mesmo cristal citado nisso, tá? Tem um nome diferente, mas é o mesmo cristal. Que era a principal fonte de energia dos Atlantes. Essa energia é gerada em grandes pirâmides subaquáticas e outras que se encontram na intraterra, para ativá-las e restaurar a grade da Terra, em sua composição original, inclusive realinhando as linhas lei.
As linhas-lei foram adulteradas. Meus amigos, entendam o seguinte. As linhas-lei são como os meridianos da Terra. Não tem pontos da acupuntura do corpo? Então, a Terra também tem esses pontos energéticos. Esses pontos energéticos foram adulterados pelos escuros, onde eles construíram grandes monumentos, né? Catedrais, nesses pontos, construíram obeliscos, construíram coliseus, né? Templos, para neutralizar a energia da Terra, onde Gaia fica paralisada. Uma forma de reativar as linhas-lei é através das pessoas canalizando, principalmente os atlantes, canalizando essa energia, a sua energia vital, para que as pirâmides possam ser reativadas novamente. Maryland, alta sacerdotisa dos Arianes, está aqui para vocês. Os seres como fadas, gnomos, elfos, metamorfos e outras criaturas do mundo intraterreno, na atualidade tinham acesso à superfície através das colônias antigas dos extraterrestres. Bom, na primeira camada residem o quê? Os homens-formiga, como eu havia dito para vocês. Principalmente nas dunas do Colorado, no deserto de Gobi, na China e na Flórida. Pois bem, na segunda camada nós temos os Arianes, nós temos Telos, Poside, outros povos também sofisticados, evoluídos. Só que na primeira camada, eu esqueci de falar, existem também reptilianos de terceira densidade, primitivos que não são lá muito amigáveis, são um tanto perigosos. Agora, na terceira camada, residem o quê? As fadas, os gnomos, seres de densidade superior, da sexta densidade. É muito legal, impressionante. E numa camada mais profunda, meus amigos, existem os titãs, como foi retratado pelo Randy Clemmer, como o Greada. São seres titânicos de 15, 20 metros de altura, sem falar dos dragões. Tinham túneis para o mundo intraterreno entre câmeras das salas de registro. Por exemplo, Bucege, a esfinge de Bucege, na Romênia, é um local que dá acesso ao interior da Terra. Sem falar que lá também, segundo Cesar Brad e Peter Moon é o autor, Cesar Brad fez parte, ele era um agente do Serviço Secreto Espacial do Projeto Zero, que era coordenado, foi presidido pela China junto com a Romênia na época. Isso aconteceu no início dos anos 2000, 2003, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então, esses seres que são tidos como mitológicos são muito reais. E em tempos imemoráveis, no tempo da Atlântida, eles conviviam diretamente conosco. Interessante como a energia da Terra está mudando, esses seres começam a se apresentar novamente na superfície. Já existem muitos relatos, e os relatos estão se multiplicando. É bom frisar também, meus amigos, que existem seres verdes. Esqueci de falar deles. São os osirianos. Os osirianos são como humanos, que vivem no interior da Terra, mas eles têm pele verde, tá? Olhos como humanos, características humanas, cabelo, mas são todos verdinhos. Verdinhos. São os osirianos, que é uma espécie incrível, tá? Com vários fatos históricos que comprovam, com evidências tangíveis da existência desses seres. Existem inúmeras evidências históricas desses seres, que são chamados osirianos. Então nós temos os arianes, Telos, Poside, os arianes, que vivem na camada secundária, ou seja, nos bolsões secundários, melhor dizendo, bolsões secundários da intraterra. Então, os primeiros bolsões mais próximos da superfície, nós temos os homens-formiga, que são benevolentes, e nós temos os reptilianos primitivos. No segundo bolsão, nós temos os seres verdinhos, como vocês podem perceber aqui, que são chamados de osirianos, os arianes, Telos, o povo de Telos, o povo de Poside e também reptilianos positivos, já evoluídos, sofisticados, como foram retratados, por exemplo, aqui, vamos recapitular,
o caso de Lacerta, 1999. A entrevista de Lacerta. Então, esses reptilianos, eles podem atuar, se infiltrar na nossa sociedade. Vários seres também, os arianes, também estão infiltrados na nossa sociedade. E até mesmo seres verdinhos. Porque eles podem se maquiar, se é que vocês me entendem, e se apresentar como um ser humano, como qualquer outro, e na multidão, e ser confundido como um humano, como nós. Eles podem realmente fazer isso. É bem interessante mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui mais referências para vocês, meus amigos. Pois bem, vamos dar continuidade. Falando das fadas e dos gnomos, Bariloche, isso aqui é uma notícia acho que de 1 ano, 2 anos atrás, relativamente recente. Bariloche afirma ter visto filmado um duende na região do Cerro Tronador. As imagens de um suposto duende em Bariloche surpreenderam aqui na Argentina os turistas que se aproximavam da região do Cerro do Tronador, embora tenham conseguido notá-lo após revisar as imagens filmadas por pessoas que esteve naquela região. O momento viralizou nas redes sociais através da conta Bariloche Paranormal no Instagram, a partir da publicação de uma pessoa que esteve no Saltillo de las Naucas, local onde se chega pelo caminho que leva ao Mirante Vintisqueiro Negro, a cerca de 400 metros de conhecimento de uma conhecida pousada local. E tá aqui para vocês, meus amigos, as imagens aqui, olha só, bem impressionante aqui, de um suposto duende. Bem interessante. Em Bariloche, na Argentina. Vídeo de um duende em Bariloche. Uma mulher disse que viu um. Não achei que fosse algo ruim. Tinha uma vibração boa. Ele escreveu que viu enquanto assistia algum vídeo em seu computador e do nada percebeu que ali estava um ser baixo, de cabelos brancos e barba. Juro que não estou mentindo, afirmou e contou como foi sua caminhada. Abre aspas. O mais maluco de tudo é que não me assustou. Isto é, na hora porque era algo inexplicável, mas não senti que era algo ruim. Me deu a VIP de que era algo lúcido. Safado, acrescentou. O clipe recebeu centenas de comentários. O usuário disse que Bariloche está cheia de doentes. Aliás, existem vários relatos de doentes nesta região aqui da Argentina, nessa cidade, essa região. Eu acredito em você, ele disse a ela. Outros compartilharam suas experiências, alguns afirmaram que tiveram encontros com criaturas semelhantes. E aqui, possível avistamento de duende na Argentina causa agitação online. Verdade, meus amigos. Um vídeo aqui que viralizou na época, isso aconteceu na cidade de José de São Martins, na véspera de Natal. Bem interessante. Tá aqui as imagens para vocês do duende passando. É bem legal. Foi flagrado aqui na câmera de vídeo, de vigilância. Tá aqui ele passando, livre, leve e solto. É interessante, pelas ruas da Argentina. Aqui tem mais. OVNI, alta velocidade, capturado em vídeo em Bariloche, na Argentina. Por quê? Os cientistas de Harvard já entenderam que a aparição de fadas, duendes, de seres estranhos e mitológicos, como o pé grande, estão associados com o fenômeno ufológico. Por quê? Porque os seres extraterrestres, esses seres da intraterra, melhor dizendo, criptoterrestres, detêm tecnologia avançada. Eles detêm o quê? A antigravidade. E eles trabalham juntos. Então é totalmente plausível você, de repente, ver um doente, uma fada, e, na sequência, se deparar com um OVNI. Porque esse fenômeno tem associação, sim. Eles estão vinculados. Uma coisa está relacionada à outra. Apesar que no folclore, né, na mitologia, uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Em Bariloche, na Argentina, um grupo de amigos se aventurou na natureza para um passeio de lazer e decidiu apimentar o tempo com uma partida de vôlei. Enquanto eles estavam filmando a partida, uma reviravolta inesperada aconteceu quando um OVNI em alta velocidade apareceu e cruzou o céu atrás das árvores. E aí a foto é bem nítida, impressionante. Tá aqui para vocês, olha aqui. Bem interessante. E isso também tem uma associação, meus amigos, com universos paralelos. Existem mundos inteiros que estão interconectados com o nosso. Então, uma coisa é o mundo físico,
dos bolsões aonde residem seres do interior da Terra, os intraterrenos. Sem falar dos seres que vivem nos oceanos, no interior dos oceanos, nas profundezas dos oceanos. Estão compreendendo? Então existem também mundos paralelos. As fadas, os gnomos, os elfos residem num bolsão, numa profundeza, mas na verdade é uma região que conecta com outras realidades do multiverso. Bem interessante isso, bem interessante mesmo. Deixa eu dar continuidade aqui para vocês. Por exemplo, se eu for falar nesse assunto, vamos continuar aqui. Por exemplo, árvores como portais para 4D. Verdade. As árvores são um componente que ligam as densidades e dimensões que atuam no nosso planeta. Os espíritos da natureza, ou fadas, aparentemente precisam de árvores, não tanto porque precisam delas para se alimentar ou para o seu habitat, mas para viajar através das densidades. Árvores são como portais. Por exemplo, Arquélios, que vive no reino de Danann, né, Liette? Da Irlanda, também é um povo que é intermediário, ou seja, vive nos bolsões intermediários da intraterra, seres de quarta, quinta densidade. Em outro vídeo, cerca de meio ano depois, Helena estava em contato com Arquélios e um homem de quarta densidade, que é um homem de quarta densidade, que viveu um mundo subterrâneo por milhares de anos. No pequeno trecho abaixo, Arquélios descreve como eles, abaixo da superfície, respeitam as árvores e as usam como rodovias interdensas do espírito. Impressionante. Ele já teve boa conversa com Argum, de Al-Mahuk. Há um tempo atrás, ele disse isso sobre as árvores. Prestem atenção. Que faz parte agora do conselho, do antigo conselho dos 5, que agora é o conselho dos 7. Né? Foram agregados mais 2 tipos de seres. Carvalho muito bom. Eles são dispositivos de altíssima densidade. Carvalho. Incrível. Então, o Carvalho é um dispositivo de altíssima densidade. Estamos interessados porque eles permitem viajar e mudar para diferentes densidades, vegetais muito interessantes. É por isso que estudamos. As plantas se conectam umas às outras, não apenas por um sistema de fungos, raízes também por energia e consciência. No filme Avatar, faz uma alusão a este conceito. Quem já assistiu vai fazer essa associação automaticamente. Você ainda não descobriu como a consciência de uma árvore pode se expandir e se interconectar com a consciência de outras. Quando você entra em uma floresta, é uma consciência inteira. Esse é o primeiro livro de uma série de 9 em que Vladimir Megre descreve seus contatos incríveis com uma mulher siberiana chamada Anastasia. Olha só. É uma coleção de livros aqui. Presta atenção, abre aspas. O cedro vive por 550 anos. Seus milhões de agulhas capturam e acumulam energia luminosa. Seu espectro inteiro, dia e noite, durante a vida do cedro, todos os corpos que refletem a energia das forças da luz passam por ele. Mesmo o pequeno cedro, tem mais energia que é benéfica para o homem do que todas as instalações de energias feitas pelo homem na Terra juntas. Falando aqui do cedro. Que impressionante. Abre aspas. O cedro absorve a energia que vem do homem e, através do cosmos, armazena e, no momento certo, devolve-a. Devolve-a quando não há suficiente dela no cosmos. E que significa no homem em tudo que vive e cresce na Terra. Isso aqui é apenas um trecho do livro. Que, Eliette? O que você falou, Eliette? Ah, tá. Só vou terminar aqui, só mais um trechinho. BRICS, árvore amazônica sagrada, escolhida como novo símbolo do grupo. BRICS, está aqui para vocês, meu. Aqui é uma referência interessante. É uma coisa interessante aqui. A Sumauma Ceiba Pentranda é um símbolo sagrado da floresta amazônica, a árvore da família das bombacáceas, de grande porte, que pode chegar até 70 metros de altura. É conhecido por ter um tronco espesso de raízes tubulares e frutos fibrosos, pequenas esferas que contêm sementes em seu interior, envolvidas sob uma camada branca de paína, que pode ser usada como alternativa ao algodão. Essa árvore é a mesma que os índios da tribo
que Rony Vernetti, ufólogo brasileiro, verificou como sagrada e que a noite serve como portal para os povos espíritos do interior da Terra se manifestarem na superfície através desta árvore. Novamente aqui, o conceito que as árvores são portais que acabam interagindo, onde vários mundos, uma forma de comunicação e interação de vários mundos diferentes, aqui pelos indígenas do Brasil, da floresta amazônica. Incrível! Só é visto em dias de rituais. À noite, todos na tribo são proibidos de se aproximar dela. Impressionante. Então, ele só entra em contato com esta árvore em dias de rituais. À noite, na tribo, são proibidos de se aproximar dela. Impressionante. Aqui, informação do Rony Vernetti, ufólogo brasileiro, reconhecido internacionalmente. Gratidão a Curiamatê e até sábado.